iniciando o vídeo falando um pouquinho aqui dos absurdos do contrato do holandês Memphis Depay no Timão. O Corinthians paga para o Memphis Depay aí aproximadamente 6 milhões de reais por mês. Você não entendeu mal, mas eu vou repetir. O Corinthians paga para o Memphis Depay 6 milhões de reais por mês. E eu vou dizer todos os itens aqui de pagamento do Corinthians. Primeiro, o Corinthians paga aí salário do Memphis Depay. O Corinthians paga direito de imagem de Memphis Depay. O Corinthians paga hotel para o Memphis Depay. O Corinthians paga carro particular para o Memphis Depay. O Corinthians paga segurança para o Memphis Depay. E o Corinthians paga também cozinheira para o Memphis Depay. Total aí de 6 milhões de reais por mês. Só de hospedagem, o Corinthians paga para o Memphis Depay 1.350.000 reais por mês. E aí, a pergunta que eu te faço, torcedor corintiano: não seria mais fácil o Corinthians alugar um imóvel para pagar o aluguel para o Memphis? Seria ou não? Qual casa hoje no Brasil que você vai pagar de aluguel 1.350.000? Nenhuma. No Brasil, não, no mundo não tem uma casa dessa com aluguel. Uma moradia não existe. E o Corinthians paga de hospedagem por mês no hotel 1.350.000. Só o salário do Memphis Depay custa mais de 2 milhões de reais para o Corinthians por mês. Isso é um absurdo, né? Agora, com a nova diretoria, as coisas vieram mais às claras. Porque com Augusto Melo, Duílio Monteiro Alves, a gente não sabia nada que estava acontecendo no Corinthians. Tudo que aparecia, que eles falavam, parecia que era uma coisa extraordinária de boa. Agora sim o torcedor está sabendo por que cresce a dívida do Corinthians tanto, todos os dias, todas as horas, todos os meses, todos os anos. Por quê? Por causa desses absurdos em contrato de jogador. De todos esses custos, a patrocinadora Master Esporte da Sorte só paga pro Corinthians, que no caso é o Memphis, 1,5 milhão. Acho muito pouco para a patrocinadora Master. A maioria, isso aí significa mais ou menos aí, apenas 25% dos ganhos do Memphis. Corinthians paga aí 4,5 milhões do seu bolso. É 1 ano e 5 meses, no mandato do presidente Augusto Melo, as contas do Corinthians levou mais de 800 milhões. Mais especificamente, Corinthians cresceu sua dívida, onerou o clube em 829 milhões de reais. Hoje o Timão deve em torno de 2,5 bilhões. Para o Memphis aceitar jogar no Corinthians, vai escutando os absurdos, tá? O jogador pediu ao Timão 22 milhões de reais somente de luvas. Esse dinheiro está praticamente pago. E quem pagou foi a Esporte da Sorte. Pelo menos isso a Esporte da Sorte fez. Mas esses negócios que o Corinthians tem feito, é muito ruim, cara. Isso tudo depois vai acabar prejudicando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Depois a patrocinadora sai, vai embora, vai negociar contra o clube. Quem fica no fundo do poço? O Corinthians. A Vai de Bet não chegou ao Corinthians e ficou muito pouco que rescindiu o Corinthians, porque ela viu algumas coisas do Corinthians que a Esporte da Sorte
que a Vadbet não concordava. Aí saiu, rescindiu, né? E entrou a Esporte da Sorte. O Corinthians fez esse parcelamento de 22 milhões de reais, né, de luva para o mês de pai, em 4 parcelas. Praticamente estão todas pagas. Corinthians faz uns negócios que a gente é lamentável. Isso onera o Esporte Clube Corinthians Paulista de uma forma vergonhosa. De uma forma que a gente não sabia que acontecia. A gente tem ideia que a gente não é criança, certo? A gente tem ideia. Mas a fundo, como eu estou trazendo para vocês, esmiuçando tudo que Memphis Depay recebe no Corinthians mensalmente, tem coisas absurdas que jamais poderia acontecer. Pagar 1.350.000 para o mês morar no hotel. Agora eu te faço uma pergunta, torcedor corintiano. Analisa comigo. Vamos analisar só com a razão, não com o coração. Imagine só se o Memphis Depay lesionar durante 6 meses no Corinthians. O Timão quebraria. Por quê? Corinthians teria que desembolsar 36 milhões com o jogador machucado. Faz parte do negócio o jogador machucar? Faz. É um esporte de alto rendimento. Porém, eu estou questionando, não é o jogador machucar não, que isso faz parte do esporte. O que eu estou questionando é os valores estratosféricos que o Corinthians paga o jogador. Então o jogador ficaria 6 meses fora do clube, né? Se cuidando, se tratando, e receberia aí quase 40 milhões de reais. Hoje a gente sabe, né? A gente tinha ideia o que está acontecendo no Corinthians. Corinthians acabou aí recebendo, Corinthians não, né? O Memphis Depay, segundo a imprensa turca, recebeu uma proposta do Besiktas para ir jogar no Besiktas. Só que a multa do Memphis Depay é uma multa irrisória. A multa de 10 milhões de euros para o exterior. Isso significa 64 milhões de reais. Só que o Corinthians tem da multa rescisória 50%. Então o Corinthians receberia 32 milhões de reais pela multa do Memphis Depay. Também, se o Memphis quiser pagar uma multa de 5 milhões de euros, ele pode e rescinde o contrato com o Corinthians. Então ficou tudo do jeito que o Memphis pediu. O Corinthians não fez nada diferente. E, vou ser sincero, vou dar uma opinião. Talvez seja uma opinião polêmica. Hoje o custo-benefício do Memphis é fora de padrão para o Corinthians. O Memphis Depay, na minha opinião, não volta mais no Brasil para jogar no Corinthians. Corinthians está de férias coletivas, Memphis está de férias coletiva, foi embora para a Holanda. E acredito eu que vai acertar com um clube europeu e não volta mais no Corinthians. E se eu fosse o Corinthians, eu venderia o Memphis Depay. Por quê? Porque Corinthians consegue trazer um jogador que entrega mais pro Corinthians do que o Memphis entrega. E sobretudo, com custo muito mais baixo. Então, o Corinthians vive aí um processo de transformação com a nova presidência. O presidente interino Osmar Stable acabou também fazendo uma reunião com os patrocinadores, né? Para falar da negociação com a Adidas. O Corinthians quer, com a Adidas, a internacionalização da marca Corinthians, né? E o Corinthians foi campeão mundial em 2012 e o Corinthians trouxe para cá o Zizal. Que lá na China tem muita gente, o Corinthians vai fazer uma loja lá e tal, não aconteceu nada. E eu acho difícil demais o Corinthians, mesmo acertando aí com esse patrocínio aí Adidas, acho quase impossível o Corinthians conseguir aí a internalização da marca Corinthians. Acho difícil. Mas o presidente interino Osmar Stable tem trabalhado bastante, tem marcado muita reunião, tem conversado muito com a Adidas, mas também tem conversado com a Nike.
Porque se o Corinthians quebrar o contrato com a Nike, terá que pagar uma multa rescisória estratosférica. Mas quanto é? A Nike ainda não calculou. Precisa de calcular. Então o Corinthians vive um dilema. Vive uma gestão caótica. Uma gestão temerária. Que a gente não sabe quem é o presidente do Corinthians nesse atual momento. Que hoje, interinamente, é Osmar Stabile. Mas dia 9 de agosto, com a reunião dos sócios, né? E a votação do impeachment do Augusto Melo para ratificar ou reconduzir ao cargo, ele pode voltar e ser o presidente do Corinthians. Primeiro que, segundo Augusto Melo, que tem participado de vários programas, CNN Sport, Arena SBT, podcast Denilson Show, o Augusto Melo se considera presidente do Corinthians. E ele está confiante em todos os seus depoimentos que dia 9 de agosto ele será reconduzido ao cargo no Corinthians. São palavras de Augusto Melo. Augusto Melo confia muito na justiça e confia muito no que vai ser feito, vai ser a seu favor. Porque em todas as entrevistas, Augusto tem se defendido ferrenhamente de vários crimes que estão sendo imputados a Augusto pela Polícia Civil. Ao final do inquérito pela Polícia Civil de São Paulo, do caso Vai de Bet, Augusto acabou sendo indiciado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Augusto falou que não tem nada a ver com isso. Todos os contratos que ele fez, primeiro passa para o seu departamento jurídico, passa pelos seus compliance, passa por todas as pessoas, dizer que a última assinatura é dele. Dizer que quanto a tudo isso que a Polícia Civil indiciou, ele está tranquilo. Mas, lembrando que se o Ministério Público oferecer denúncia nesse indiciamento, Augusto Melo passará a ser réu dentro do processo. E isso pode gerar problemas pessoais, não apenas administrativos do clube, até mesmo pessoal para Augusto Melo. E aí, fiel, o que vocês acham? O Memphis deixar o Corinthians seria uma boa pro Timão? Augusto Melo deve ser reconduzido ao cargo ou deve ser impeachmentado? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.